Shalom, shalom, bom dia, povo lindo, povo santo do café com pão. O galo cantou, você já acordou, já fez seu café? Então bora degustar o maná do céu, pão vivo do céu. Você que está entrando aí, dá um bom dia, paz do Senhor, para eu saber que você está aí. Já temos pessoas online aqui com a gente. Quarta-feira, dia maravilhoso na presença de Deus, dia de adorarmos e agradecermos a Deus pelo dom da vida. Você tá vivo? Faz assim, ó. Tá sentindo o ar entrando aí no seu pulmão? Então dá glória, gente, que você tá vivo enquanto a vida, a esperança, há motivo para adorar, há motivo para exaltar. Dona Kênia, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Miltiane, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Que bom que vocês estão aqui, glória a Deus. Tem mais pessoas aí, dá um bom dia para eu saber que você está aí. Hoje nós vamos falar de um texto no livro de Marcos, capítulo 9, quando Jesus entra na nossa história. Quando Jesus entra na nossa história, algo tem que acontecer. Aonde Jesus está, algo acontece, nada fica do mesmo jeito. Sempre tem espaço para melhorar, na verdade. As pessoas, está tudo bem com espaço para melhorar. Eita, que maravilha, glória a Deus. Desde já eu quero te pedir para você estar se inscrevendo no nosso canal Café com Pão no YouTube. Todos os dias eu posto esta live aqui no Facebook. Também compartilhe no direct. Então peço você que se inscreva no canal Café com Pão. Deixa lá o seu like, a sua curtida, tá bom? E compartilha com pessoas. Tem muita palavra boa lá. De repente alguém está precisando ouvir uma palavra. Vai lá, pega uma palavra, compartilha com alguém. Que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida de algumas pessoas. Joelma, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Eita, glória! Que bênção tê-la aqui, pastora! Seja bem-vinda! Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. E nós vamos ler um pedacinho da palavra do Senhor, dessa história poderosa que aconteceu. Marcos 9, 14. Vai dizer assim: quando chegaram perto dos discípulos, encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio na direção deles, e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que toda essa discussão? Perguntou Jesus. Um dos homens, no meio da multidão, tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar, porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma a boca, range os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiam. Jesus disse: Ó, que fé pequena vocês têm! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Traga-me o menino.
Então o trouxeram, mas quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai do menino. Ele respondeu: ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o espírito o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Ó, tenha misericórdia de nós, e se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso, perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu: eu creio, ajude-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito surdo e mudo. Disse ele: eu ordeno a você que saia desse menino e nunca mais entre nele. Então o espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente e o deixou. O menino ficou deitado ali com a aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão: ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Palavra poderosa, que milagre maravilhoso esse que aconteceu nesse tempo, nesse lugar, né? Quando Jesus entra numa história, a história bíblica, esse relato bíblico vai nos falar que esse menino, ele tinha esse problema desde criança, que ele era mudo desde pequeno. Ele não nasceu mudo, mas ele ficou mudo, pelo que dá a entender a palavra, e que ele tinha um espírito, e ele sabia, o pai sabia que ele tinha esse problema. Então nós vamos ver a Bíblia repleta de milagres. Nós vamos ver Jesus, Deus, fazendo muitos milagres, muitas maravilhas na palavra. Nós vamos ver cegos enxergando, nós vamos ver paralíticos andando, nós vamos ver mortos sendo ressuscitados, voltando à vida, né? Jeane, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. E nós vamos ver Jesus, então. Hoje a minha garganta tá ruim. E nós vamos ver Jesus, então, expulsando um demônio desse menino, desse rapaz, que há anos sofria por causa dessa situação. Os milagres, eles acontecem na nossa vida quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Com certeza, o pai dessa criança, desse rapaz, já havia procurado solução para o problema dele nos médicos. Com certeza, o pai desse rapaz já havia procurado solução para o problema dele em outras pessoas, em outros caminhos, né? Porque quando bate o desespero e a pessoa não conhece Jesus, ele vai procurar a solução aonde não existe. Hoje em dia tem muita gente procurando solução na internet, tem muita gente procurando solução na televisão, tem muita gente procurando solução nas redes sociais, né? Mas a verdadeira solução dos nossos problemas, o milagre realmente vai acontecer na nossa vida quando nós deixamos Jesus tomar conta por completo da nossa vida. Vocês viram ali que até ele levou para os discípulos, falou para os discípulos: olha, expulsa esse demônio da vida do meu filho. E os discípulos não puderam expulsar os demônios, não conseguiram expulsar os demônios.
Tem situações na nossa vida que não adianta a gente ficar procurando aqui ou ali solução. A solução, ela está 100% em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, o que acontece quando a gente deixa verdadeiramente Jesus tomar conta da situação? Você está precisando de um milagre? Eu tô, gente, vou ser sincero para vocês, eu tô precisando de um milagre. Mas olha o que acontece, eu acho que não sou só eu, não. Acho que você também precisa de um milagre aí na sua vida. Nós precisamos de milagres de Jesus todos os dias na nossa vida. Mas quando nós deixamos Jesus entrar, tomar conta da situação, o impossível acontece. Sabe, esse pai já estava talvez sem esperança, já não achava mais solução em lugar nenhum. Em canto nenhum, em médico nenhum. Até os discípulos de Jesus ele já havia levado. Mas agora, Jesus vê a situação. Jesus vê o problema. Jesus, quando nós nos aproximamos e procuramos Jesus, Jesus olha para nós. Nós precisamos parar de procurar no lugar errado. Nós temos que procurar no lugar certo. E o lugar certo é debaixo dos olhos de Jesus. Entregar, confiar em Jesus, colocar diante de Jesus, em oração, súplica, ação de graças, todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades. Ele é fiel para nos ver, nos ouvir e fazer com que o milagre aconteça na nossa vida. João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará ainda melhores do que essas, porque eu vou para a presença do Pai. Sabe, Deus, ele não quer ver o sofrimento de ninguém. E aquele pai ali, ele estava sofrendo junto com aquele rapaz, junto com aquele filho. E já parecia que era uma situação insuportável, já não tinha mais esperança. Mas é nesse momento do desespero que a gente já não tem mais solução em lugar nenhum, que a gente permite que Jesus entre na nossa situação. Se você está passando por uma situação complicadíssima e não achou solução ainda para o seu problema em lugar nenhum, eu estou para te dizer, você ainda falta abrir o seu coração, expor verdadeiramente diante de Jesus, entregar e falar: Jesus, eu não tenho solução para esse problema. Jesus, os médicos não têm solução para esse problema. Eu já procurei em vários lugares, mas não encontrei solução para esse problema. Eu confio no Senhor e entrego totalmente essa situação em tuas mãos. Entrego o domínio dessa situação em tuas mãos. Jesus, faz segundo a tua vontade nessa situação. E você pode ter certeza que Jesus vai dominar. Quando nós entregamos a nossa forma de fazer, o nosso domínio, e deixa que Jesus domina 100% a situação, então ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele. Quando Jesus entra na nossa vida, algo tem que acontecer. Mas você não está crendo. Você não... bispo, eu já nem tenho mais fé o suficiente para que aconteça algo. Lucas 17, versículo 5, vai dizer assim, ó, Lucas capítulo 17, versículo 5. Um dia os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E o que você tem que fazer nesse momento que você já não está crendo mais? Jesus, aumenta a minha fé. Olha, os próprios apóstolos que andavam com ele, que estavam com ele o tempo inteiro, diz para ele: aumenta a minha fé, aumenta a nossa
fé. Então, esse momento que você deve chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu já não estou crendo mais, eu já não tenho esperança mais, para mim esse caso já está perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução, a morte vai chegar, a cadeia vai chegar, a prisão vai chegar, a falência vai chegar, eu não estou vendo solução financeira, eu não estou vendo milagre na saúde, eu não estou vendo solução para esse casamento, eu não estou vendo solução para esse filho, já não tenho mais esperança. Eu te dou um conselho, se puder. Chega para Jesus, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, entra em intimidade com Jesus, fala com ele: Jesus, eu estou nessa situação. Confessa para ele, se expõe. Jesus, eu estou nessa situação. Eu já estou na situação de desistência, de desespero, de entregar os pontos. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé em nome de Jesus. Eu preciso crer. Vá para o seu quarto, feche a porta, entre em intimidade com Ele. Filipenses 4:6. Coloque diante do Senhor todas as suas ansiedades em oração, súplica e ação de graças. Sabe? Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai acontecer na sua vida, porque aonde Jesus entra, nada pode ficar do mesmo jeito. Alguma coisa tem que acontecer. Você pode crer, pode ter certeza que você vai ver a manifestação da glória de Deus de alguma forma. Filipenses 4:6. Não esteja ansiosa, não esteja ansioso por nada, não se aflija por nada. Em vez disso, ore a respeito de tudo. Conte para Deus as necessidades de vocês e não se esqueça de agradecer. Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Sabe o que vai acontecer quando você colocar diante de Deus em oração, súplica e ação de graças? Quando você fechar a porta do seu quarto e falar tudo para Deus no seu secreto. Olha no versículo 7 de Filipenses 4. Se fizer isso, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Quantas vezes nós pedimos paz? Eu já não aguento mais esse problema, eu já não aguento mais essa situação, eu já não estou vendo saída, vou entregar os pontos, eu desisto. Eu preciso de paz. Mas essa paz que você precisa, que eu preciso, ela só vai vir quando nós nos colocarmos diante de Deus em oração e súplica e ação de graças. Então se derrame, se entregue, confesse ao Senhor as suas debilidades nesse momento, confesse ao Senhor a sua situação nesse momento e Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais que pensamos ou que podemos imaginar. Elcia, pastora Elcia, seja bem-vinda, bom dia. Então peça a Ele: Senhor, ajuda-me a acrescenta em mim a sua fé. Sabe quantas frustrações, quantas decepções, quanta aflição no coração desse pai por ver o seu filho naquela situação e saber que ele estava tomado por demônios e nem ninguém conseguia trazer solução para esse problema. Quantas vezes nós estamos na mesma situação? Não, o médico já falou não tem mais jeito. O marido falou que já não quer mais. A esposa falou que já não ama mais. O filho falou que pode desistir de mim, que a vida que eu quero é essa. Aqui não tem lugar para Jesus. Creia. Creia. Exerça a sua fé. Peça o Senhor para acrescentar, aumentar a sua fé. Oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, repousará no seu
coração. Salmo 51, versículo 6. Abre aí a sua palavra. No Salmo 51, versículo 6 vai dizer assim, ó: a sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Limpa-me, ficarei limpo, lava-me, ficarei branco como a neve. A vontade de Deus é ver a verdade. Não adianta a gente querer maquiar nada com Deus. Não adianta a gente colocar uma peneira no sol com Deus. Não adianta a gente querer esconder nada de Deus. Mas sabe o que adianta? Nós chegarmos para Deus e expor a nossa situação, expor as nossas dificuldades. Esse pai talvez estava ali e nem quis chegar diante de Jesus, para os discípulos dele lá mesmo: expulsa aqui os demônios. Estava procurando a solução do seu problema em homens. Não procure solução dos seus problemas em homens. A solução dos nossos problemas está em Jesus Cristo, porque Ele que morreu na cruz por nós. Então, quantas dificuldades, quantos defeitos, quantos pecados, quantas desistências, quantas frustrações, quantas decepções, quantas situações que entramos erroneamente, irresponsavelmente. Mas agora é o momento de chegar diante de Deus e ser sincero com Deus. Se apresente a Ele, fala: Deus, eu errei nisso, eu fiz isso, a situação está assim. Clame ao Senhor, confesse ao Senhor, entre em intimidade. Entre em intimidade. Não importa o problema, não importa a circunstância, não importa a situação. Eu sei que muitas vezes a gente erra e às vezes a gente tem até vergonha de chegar já diante de Deus, de tanto que a gente peca. Mas agora não é tempo mais para isso. Agora é tempo de se derramar, é tempo de confessar, é tempo de buscar ajuda em Deus e ver o milagre acontecendo. Jesus disse para aqueles demônios: saiam, ele deu uma ordem. Aquele menino, ele era mudo. E com certeza os demônios também não faziam ouvir, deixavam ele ouvir. Mas a voz de Jesus, que ecoa da eternidade, entrou pelos ouvidos daquele menino e o fez ficar liberto. A palavra de Jesus está entrando no seu coração nessa manhã e está te dando uma direção. Está te dando uma direção. Entre no seu quarto, se derrame, confesse, peça ajuda. Não se limite diante de Deus. Fala tudo para Ele. Entra em intimidade. Não esconda as suas fraquezas. Porque Deus é poderoso para fazer. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que traz à existência o que não existe. Ele é o Deus que traz à existência o que não existe. Você pode crer. Creia que isso é uma verdade. Entra no seu quarto hoje e fale para Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas nessa manhã. Eu quero te convidar a orar. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti nesta hora, Pai. Senhor, o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós, as fraquezas, as debilidades, as circunstâncias, as situações difíceis. Nós pedimos perdão pela nossa falta de fé, nós pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nós pedimos perdão pelas nossas debilidades, mas nós, Senhor, nos arrependemos e nos achegamos a Ti, te pedimos: aumenta a nossa fé. Senhor, traz solução para os nossos problemas. Senhor, traz cura, traz liberdade, traz libertação, traz transformação. Faz o milagre, Pai, nas finanças, faz o milagre na saúde, faz o milagre na área que há necessidade nesta manhã. No nome de Jesus, nós damos uma ordem ao espírito de enfermidade. Bata em retirada no nome de Jesus.
Damos um decreto nos céus do Brasil que dentro de pouco tempo nós não ouviremos mais falar do Covid-19 nos céus do Brasil, e também ouviremos falar que as finanças do Brasil estão estabilizadas. Viveremos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha um dia de paz, poder e provisão. Se você não tiver culto na sua igreja hoje, venha nos visitar às quartas-feiras. Nossos cultos são às 19h30 e vai ser uma honra receber vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida poderosamente e até amanhã, se o bom Deus permitir. Um super beijo para você.